Moisés havia recebido um chamado de Deus, um chamado milagroso de Deus, lá na sarça ardente, um chamado para libertar o povo. Vamos ver Êxodo 3:10, para ver qual é o chamado e para quê, qual a razão desse chamado. Vem, agora eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Veja, o chamado era para que Moisés fosse a Faraó, para que tirasse o povo de Israel do Egito. Nós vimos que Moisés procurou safar-se de várias maneiras, fez várias perguntas, várias desculpas para não atender o chamado de Deus, mas finalmente foi. E agora no capítulo 5 nós vemos quando Moisés e Arão chegam a Faraó. Veja, Arão estava junto, o Senhor havia prometido para Moisés que Arão seria a sua palavra. Arão expressaria a palavra de Moisés, porquanto Moisés entendia que era fraco de linguagem, que era fraco de oratória. Versos 5 e 6, que são os versos para memorizar da nossa lição. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Expressaram exatamente o que o Senhor disse. Bem, não era bem uma festa no deserto, o Senhor queria libertá-los, mas esse primeiro pedido era para fazer uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que ele ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Veja a resposta arrogante de Faraó. Quem é o Senhor? Perguntou Faraó. Não com o desejo de conhecê-lo, mas como um ato de desafio ou até mesmo de negação a Deus. Esse Deus existe? Quem é esse Deus? Esse Deus nem existe. E a quem ele admitia não conhecer, quase que se orgulhando disso. Ele se orgulhava de não conhecer ao Deus de Israel. Ele conhecia outros deuses, centenas, quem sabe, de deuses pagãos. Quem é esse Senhor? Quem é esse Senhor pretensioso que julga poder ordenar o que eu devo fazer? Era isso que ele estava falando. Quem é esse Deus que está aqui achando que pode me mandar? Não atenderei. Não conheço esse Deus. João 17,3 diz a importância de conhecer a Deus. Veja lá. A vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como é que conseguimos a vida eterna? Como que nós podemos chegar à vida eterna? Conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus, o único Deus verdadeiro, Deus Criador do céu e da terra, e a Jesus Cristo, o Deus Filho, que veio a essa terra interceder pelos nossos pecados. O Egito, nesse momento histórico, representava a oposição a Deus, a negação de Deus, a rebelião contra Deus. O Egito, tendo Faraó como seu rei, representa um poder que nega a presença e a autoridade de Deus, que se opõe a Deus, se opõe à sua palavra e ao seu povo. Faraó disse: não deixarei Israel ir, revelando total rebelião contra Deus. Deus falasse: deixa o meu povo ir, e o Faraó dizia: eu não vou deixar ir. Destacando o Egito, então, dessa forma, como um símbolo de um sistema que nega a Deus e luta contra ele. Mas ao longo da história, muitas vezes, governos, impérios, estados se rebelaram contra Deus e demonstravam essa negação ao Senhor na sua filosofia de governo, na sua filosofia de Estado. Veja Isaías 30, versos 1 a 3. Ai dos filhos rebeldes que fazem planos, aliança sem a minha aprovação. Descem ao Egito, buscam refúgio em Faraó. Esse refúgio se tornará em vergonha e confusão. Aqui está dizendo que de povos que vão a Faraó, isso quer dizer, vão atuar conforme Faraó, em rebelião a Deus. Isso significou, irmãos, mais recentemente, não tão recentemente, mas apenas há 2 séculos atrás, se revelou na Revolução Francesa, que aconteceu de 1789 a 1799.
Veja o texto da nossa lição. De todas as ações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca se atreveu a se revelar de forma mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o rei do Egito. Isso é ateísmo. E a nação representada pelo Egito, ou seja, o Egito lá no passado, representou uma nação do futuro, ou seja, a França. Essa nação, a França, expressaria igual negação às reivindicações do Deus vivo, manifestando idêntico espírito de incredulidade e de desafio. Quais eram os desafios filosóficos e religiosos da Revolução Francesa? Qual era o embasamento filosófico da Revolução Francesa? Era a filosofia do iluminismo. E o que pregava o iluminismo? A negação da fé, a negação da religião, o ateísmo, o culto à razão, não mais um culto espiritual a um Deus criador, mas o culto à razão, Tudo que se podia provar pela razão, isso é que devia ser reverenciado. Um culto à ciência, a democracia. Por que a democracia, irmãos? Porque até então os reis, os impérios eram absolutamente despóticos e não davam liberdade ao povo. Agora, então, tinha um caráter bom do iluminismo, é dar liberdade ao povo, dar democracia ao povo, liberdade de escolha dos seus governantes. Mas junto com isso, irmãos, junto com esses bons conceitos, havia conceitos de ateísmo, de negação da fé, culto à razão. Desacreditar totalmente a palavra profética, desacreditar totalmente a Bíblia Sagrada. O iluminismo dizia tudo que é sobrenatural deve ser negado. Nós devemos obedecer, devemos atentar, devemos crer no que é racional, no que é cientificamente provado. Soluções humanas sem a participação de deuses, sem a atuação divina. É isso que o iluminismo pregava. Não a atuação de deuses, especialmente não a atuação do Deus da religião cristã, que vinha já há séculos sendo praticada pelo povo. Sabe, irmãos, hoje também temos muitas pessoas, muitas organizações, muitos governos semelhantes ao governo francês, fundamentados no iluminismo, fundamentados na religião, fundamentados na filosofia do iluminismo, desacreditando totalmente da palavra de Deus, ridicularizando a palavra de Deus, fazendo com que aqueles que aceitam a palavra de Deus sejam tidos como retrógrados, como puritanos, na verdade, como tolos. É isso que nós vemos em muitos lugares, em muitas associações, é isso que a gente vê na imprensa, é isso que a gente vê na arte, é isso que a gente vê em governos. Também hoje, irmãos, muitos negam a fé, muitos negam a existência do Senhor Jesus, como o faraó do Egito. E Deus nos proteja, irmãos, que a gente possa, nesse mundo que nós estamos, nesse Egito de pecado que nós estamos, a gente possa estar firme e confiante na palavra de Deus, firme e confiante no Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Que o Deus de Israel, o Deus criador do céu e da terra, seja também o nosso Deus, em cada momento da nossa vida, em cada situação da nossa vida, e que possamos depositar a nossa confiança neste Deus, aquele que diz: eu sou o Senhor. Então, que esse Senhor esteja com cada um de nós.